O guardião do tempo perdido, o silêncio, o som mais alto do fim do mundo. Parte 2. Contos de Sexta. A gravidade não é apenas uma força física que é um julgamento. Enquanto despenho através do abismo, o ar assobia nos meus ouvidos, não como o vento, mas como o virar frenético de bilhões de páginas simultâneas. O som é ensurdecedor, uma cacofonia de vozes, gritos, sussurros de amantes e declarações de guerra, tudo comprimido no rugido da queda. Eu vejo as prateleiras passando por mim como borrões de madeira e ouro. Andares que levei séculos para organizar. Seções inteiras dedicadas às civilizações que nasceram e morreram sob minha vigilância. Agora são apenas riscos verticais. Na minha visão periférica, a biblioteca infinita, minha casa, minha prisão, meu propósito, estende-se para cima e para baixo em uma vertigem geométrica que desafia a sanidade. O livro em minha mão. O livro em branco, ele queima. Não é calor térmico. É o frio do zero absoluto que queima por contraste. Ele pulsa contra o meu externo em sincronia com o meu próprio coração, aterrorizado. Um ritmo binário entre o ser e o não ser. Fecho os olhos. A escuridão interna é menos assustadora do que a vertigem externa. Vingança. A palavra escapa dos meus lábios, mas o vento a arranca antes que eu possa cintilar plenamente. É uma palavra estranha para um guardião. Fomos feitos para preservar, não para destruir. Fomos feitos para catalogar a entropia, não para causá-la. O som é de ossos secos se partindo, mas é papel, toneladas e toneladas de papel. Sinto o impacto nos joelhos, que se dobram violentamente contra o peito, e rolo, descontroladamente, por uma encosta íngreme, feita de livros descartados, pergaminhos rasgados e capas de couro apodrecido. A dor é aguda, lancinante, percorrendo minha espinha, como um relâmpago branco. Minha omoplata direita grita em protesto ao bater contra o que parece ser a lombada de uma enciclopédia titânica, enterrada no lixo da história. Finalmente, o movimento cessa. Estou deitado de costas, olhando para cima. Lá no alto, a quilômetros de distância vertical, vejo a fenda de luz das prateleiras superiores de onde caí. É apenas uma estrela distante agora. Aqui embaixo, no ventre da biblioteca, a luz é escassa, filtrada por uma névoa perpétua de poeira de papel. O cheiro é diferente aqui. Não cheira a conhecimento preservado. Cheira a esquecimento. Cheira a mofo, tinta azeda e estagnação. Tuço e uma nuvem de esporos cinzentos dança diante dos meus olhos. Tento me mover, mas estou meio enterrado. Minha mão esquerda tateia o terreno. Pego um punhado do que amorteceu minha queda. Aproximo do rosto. É uma página solta. A tinta está borrada, quase legível, mas consigo distinguir uma frase. Solto o papel. É o final de uma história. Aqui é onde os finais vêm para morrer o cemitério dos tomos esquecidos. Você ainda está inteiro? Pergunto a mim mesmo, minha voz rouca, arranhada pela poeira. Tento me sentar. O mundo gira. A náusea sobe pela garganta, mas minha mão direita ainda está fechada, os nós dos dedos brancos, segurando o livro em branco com a força de um náufrago agarrado a um pedaço de mastro. Ele ainda está lá. Ele não se perdeu na avalanche. Olho para ele, a capa, antes de um couro imaculado, agora está arranhada. Mas as páginas. Abro-o com a mão trêmula, ainda em branco. Não, espere. Aperto os olhos, forçando a visão na penumbra. No canto inferior da primeira página, uma mancha. Não é tinta. É carmesim escuro, fresco, sangue. Meu sangue deve ter escorrido de um corte na minha mão durante a queda. Uma gota solitária manchando a pureza aterrorizante daquele vazio. E enquanto observo, hipnotizado, a gota não seca. Ela é absorvida. O papel a bebe com uma sede voraz. A mancha se expande ligeiramente, não como uma mancha comum, mas formando filamentos como raízes microscópicas, buscando o solo fértil. Você está com fome. Sussurro, uma mistura de horror e fascínio tomando conta de mim. Você não é um livro. Você é uma boca. Um som interrompe minha análise. Não é o som de papel caindo. É o som de algo que não deveria estar ali.
Um som úmido, como um pé descalço pisando em lama espessa. Levanto a cabeça, ignorando a dor no pescoço. O ambiente ao meu redor é uma paisagem lunar de lixo literário. Colinas e vales feitos de palavras mortas. Mas a cerca de 20 metros, onde a escuridão se torna absoluta, algo se move. As sombras. Elas me seguiram. Não desceram pelas escadas, nem pelos elevadores de bronze. Elas simplesmente vazaram pelas frestas da realidade, gotejando para o fundo do mundo como óleo sujo. Vejo a primeira delas se erguer. Não tem rosto, não tem olhos. É uma silhueta humana feita de ausência, como se alguém tivesse recortado a realidade com uma tesoura e deixado o buraco exposto para o vácuo. Elias. A voz não vem da criatura, vem de dentro da minha cabeça. É uma voz que soa como 1000 páginas sendo rasgadas ao mesmo tempo. Oh, não. Lido, levanto-me. É um processo agonizante. Meus joelhos estalam, minhas costelas doem a cada respiração. Mas eu fico de pé. A poeira cai do meu casaco longo, criando uma aura suja ao meu redor. Vocês não têm autoridade aqui, digo, minha voz ganhando firmeza, embora minhas pernas tremam. Este é o fosso, o domínio do descarte. Nem mesmo a ordem desce aqui. A sombra dá um passo à frente. Onde seu pé toca o chão, as páginas envelhecem instantaneamente, transformando-se em pó cinza. Elas não apenas matam, elas aceleram o tempo até a destruição total. Nós somos o fim. Da tinta menos, a voz ressoa novamente, múltipla e dissonante. Outra sombra se ergue à esquerda. Mais uma à direita. 3 delas. Sentinelas do esquecimento. Recuo um passo, meu calcanhar afundando em volume encadernado em veludo vermelho. Estou cercado por histórias que ninguém quis. E agora enfrento criaturas que querem garantir que a minha nunca seja escrita. Eu sou o guardião, declaro, erguendo a mão, livre, tentando conjurar a chama de preservação, o feitiço mais básico da minha casta. Uma faísca dourada surge na ponta dos meus dedos. Ela ilumina o rosto, sem traços da sombra mais próxima, por um breve segundo. Mas então, a faísca tosse, tremula e morre. O ambiente é denso demais, pesado demais, com a morte das palavras. A magia da biblioteca não funciona onde a esperança foi abandonada. O pânico, frio e afiado, tenta perfurar meu peito. Sem magia, sem aliados, ferido, a sombra central avança. Ela não corre, ela flutua com uma inevitabilidade aterrorizante. Ela estende um braço disforme em minha direção. Sinto o frio irradiar dela, um frio que faz meus dentes doerem. Ela quer me tocar. E eu sei, com a certeza absoluta de quem estudou os tomos proibidos do 7º círculo, que se ela me tocar, eu não vou apenas morrer. Eu serei minhas memórias, meus sentimentos, a cor dos olhos da mulher que amei e perdi. Tudo se tornará pó. Não, grito. E é um grito primitivo, animal, sem pensar. Uso a única coisa que tenho, o livro em branco. Bato com o livro na mão estendida da sombra. O impacto não deveria ter acontecido. A sombra é imaterial. O livro é matéria. Deveria ter atravessado, mas quando o couro manchado de sangue do meu livro colide com a escuridão da criatura, um clarão ocorre. Não é luz dourada, é luz vermelha, violenta. O som de um trovão confinado. A sombra recua, emitindo um guincho que soa como vidro sendo moído. Onde o livro tocou, a escuridão ferveu e evaporou, deixando um buraco na forma da criatura. Eu olho para o livro, a mancha de sangue brilha com uma luminescência interna, pulsando furiosamente. Você não é apenas uma boca-arfo, o suor escorrendo pela minha testa, misturando-se à poeira. Você é um dente. As outras 2 sombras hesitam. Elas não têm olhos, mas sinto o peso de sua confusão. Elas são predadores acostumados com presas indefesas, acostumados a apagar velas que já estão se apagando. Elas não esperavam que a presa tivesse presas. Venham desafio, segurando o livro diante de mim, como um escudo e uma espada. Venham e tentem me apagar. Eu vou escrever a minha dor na pele de vocês. Mas elas não atacam imediatamente. Elas começam a circular. O som de seus passos úmidos ecoa no silêncio sepulcral do fosso. Elas estão aprendendo, estão caçando. Aproveito a hesitação para avaliar minha posição. Estou em um vale, entre 2 montanhas de lixo. Se eu ficar aqui, serei cercado. Preciso de terreno elevado. Preciso
encontrar uma saída deste labirinto de papel podre. Olho para a direita. Uma estrutura se projeta para fora da montanha de detritos, a uns 10 metros acima. Parece ser a carcaça de uma antiga estante de ferro, retorcida e enferrujada, mas sólida o suficiente. Se eu correr, elas me pegam. Se eu lutar, elas me cercam menos murmúrio. A lógica tática retorna à minha mente, substituindo o pânico cego. Tenho que fazer as duas coisas. Respiro fundo, sentindo o gosto metálico do ar, o livro na minha mão direita, quente e vibrante. Vamos ver quem escreve o final deste capítulo. Digo para as sombras. Arremesso-me para frente, não na direção da saída, mas diretamente contra a sombra da esquerda. É uma aposta suicida. A surpresa é minha única vantagem. A criatura se expande para me engolfar. Uma parede de fumaça negra. Eu não paro. No último segundo, deslizo pelo chão de papel, como um jogador de beisebol roubando uma base, passando por baixo do arco formado pelos seus braços de fumaça. Enquanto deslizo, ergo o livro e rasgo o ventre da criatura com a borda da capa. O clarão vermelho ilumina o abismo novamente. O guincho é ensurdecedor. As sombras se desfazem em farrapos de névoa, dissolvendo-se no ar. Um a menos. Não paro para celebrar. O impulso do deslize me leva até a base da montanha de lixo. Cravo os dedos na massa instável de livros e começo a escalar. É como escalar areia movediça. A cada passo que subo, deslizo meio passo para trás. Livros deslizam sob minhas botas, ameaçando me jogar de volta para as garras da sombra restante. A voz sussurra logo atrás dos meus calcanhares. Sinto um frio gélido roçar meu tornozelo. Não olho para baixo. Chuto para trás com força, meu calcanhar colidindo com algo que parece água gelada e densa. Agarro a lombada de um atlas gigante e me puxo para cima, ofegante. Estou na metade do caminho, até a estante de ferro. O suor pinga do meu nariz, caindo sobre a capa de um livro de poemas esquecido. Amor, diz o título, coberto de bolor. A ironia não me escapa. Alcanço a viga de ferro. O metal é frio, áspero de ferrugem, cortando a palma da minha mão, mas é estável. Com um grunhido de esforço que parece rasgar minha garganta, isso meu corpo para cima da estrutura. Estou a 5 metros do chão. Olho para baixo. As duas sombras restantes olham para cima. Elas não podem escalar. Elas não têm peso físico para interagir com o papel solto da mesma forma que eu. Elas apenas flutuam, mas elas começam a subir. Lentamente, levitando como balões de chumbo. Estou seguro por um momento. Apenas um momento. Colapso sobre a viga de ferro, minhas pernas penduradas no vazio. O livro em branco repousa no meu colo. A mancha de sangue agora tem o tamanho de uma moeda, e dela, finas linhas vermelhas começam a se desenhar na página, como veias, ou como letras. Aproximo o rosto, ignorando a exaustão que tenta fechar minhas pálpebras. As linhas estão se movendo. O sangue está... Não são palavras em nenhuma língua que eu conheça. E eu conheço todas as línguas que já foram faladas, e algumas que nunca foram. São símbolos, geometria sagrada, a linguagem da criação ou a linguagem da destruição. O que você está tentando me dizer? Pergunto ao objeto inanimado, que agora parece ser a coisa mais viva num raio de 1000 quilômetros. De repente, a viga de ferro treme. Não foram as sombras. O tremor veio de cima, muito acima. Olho para o céu distante da biblioteca. As luzes das prateleiras superiores estão piscando. Um som grave, como o de um sino colossal tocando debaixo d'água, reverbera por toda a estrutura. O som atravessa meus ossos. O sino dá marranóis sussurro. O sangue drenando do meu rosto. Mas o relógio da biblioteca parou há eras. Por que ele tocaria agora? O som se repete, e a cada badalada, a poeira ao meu redor vibra. As sombras lá embaixo param de subir. Elas parecem amedrontadas. Elas se encolhem, recuando para as fendas mais escuras do lixo. O que poderia assustar? O próprio medo. Então, eu vejo caindo lá do alto, lentamente, como flocos de neve gigantes. Estão páginas, não páginas velhas e amarelas, como as que me cercam. Páginas brancas, brilhantes, imaculadas. Estendo a mão e pego uma que flutua perto de mim. Está em branco, outra cai no meu ombro, em branco. Está chovendo.
Está chovendo vazio. O livro no meu colo pulsa violentamente, queimando minha perna através do tecido da calça. Ele reage à chuva. Eles não estão apenas me caçando. Compreendo a revelação caindo sobre mim com mais peso do que a gravidade. Eles estão apagando a biblioteca. Eles começaram o grande expurgo. Olho para a vastidão acima de mim, onde a história da humanidade está armazenada. Se aquela chuva de páginas em branco continuar, ela vai cobrir tudo. Cada livro, cada memória, cada vida registrada será substituída pelo silêncio branco. Levanto-me na viga oscilante. A dor desaparece, substituída por um terror frio e cristalino. Não se trata mais de descobrir quem eu sou. Se trata de garantir que reste algum lugar para eu existir. Você quer uma história? Grito para o vazio acima, para o Deus ou demônio que está tocando aquele sino. Aperto o livro contra o peito, sentindo o sangue quente da escrita misteriosa manchar minha camisa. Eu vou subir aí, e eu vou ser o autor do seu pesadelo. Olho ao redor. A estrutura da estante de ferro continua subindo, desaparecendo na névoa de poeira, uma escada torta para o inferno ou para o céu. Respiro fundo. O ar é podre, mas é ar. Eu estou vivo. Eu tenho uma arma que bebe sangue. E eu tenho um caminho. Coloco a mão na próxima barra de ferro enferrujada. O metal morde minha pele. Começo a subir.